O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi sentar-se à margem da Galiléia, do mar. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca, afastou-se um pouco e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé, se apertando na praia, e disse-lhes muitas coisas repararam. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, as sementes caíram no meio do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, 60, 30 por semente. Quem tem ouvidos? Os discípulos aproximaram e disseram a Jesus: por que falas em parábola? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dada ainda mais, e terá em abundância, mas a que não tem será tirada um pouco que tem. Por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não enxergam, não veem, ouvindo eles não escutam, não compreendem. Desse modo se cumpre a profecia de Isaías: haverá de ouvir sem nada entender, haverá de olhar sem nada ver, porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má fé, má vontade, fecharam os olhos, porque não, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que não se convertam e não escutem. Felizes vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra, porém não compreende, é um amigo, ou o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Semente caiu em terreno pedregoso. É aquele que ouve a palavra, recebe com alegria, mas é de momento, não tem raiz em si mesmo. Quando chega o perseguimento, a perseguição, o sofrimento, por causa da palavra, ele existe. A semente que caiu em meio aos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão, a riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra, compreende, esse produz fruto. Um dá 100, outro 60, outro 30. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor. Compreender a palavra de Deus é difícil, é necessário alguns elementos anteriores, alguns pressupostos que vocês deveriam saber. Uma das coisas, vou ser bem breve,
que eu quis ser padre, duas coisas. Querer conhecer a palavra de Deus e ser missionário em terras longínquas, agentes. As duas coisas que eu quis. Eu ouvia falar muito sobre Jesus. E eu sabia que os padres tinham conhecimento. Mas eu não sabia que os estudos bíblicos profundos começaram nos anos 40. Eu não sabia disso. Portanto, antes disso, todo mundo lia a Bíblia ao pé da letra, de modo fundamentalista. E hoje você, qualquer um de nós, tem a oportunidade de conhecer a palavra de Deus de modo profundo, e tendo como chaves hermenêuticas as ciências, e a chave para a obra hermenêutica para entender toda a Bíblia é Jesus. Jesus de Nazaré. Nós devemos filtrar tudo. Jesus é o Filho. De toda a Bíblia, toda a palavra é o Filho. Então hoje Jesus está continuando ensinando os seus discípulos a ter uma outra mentalidade, a ter uma nova visão, a mudar o modo de vida, de pensar e agir. Muitas vezes a gente muda o modo de pensar, mas não muda o coração e a alma. Jesus queria que eles pusessem em prática a fé sem obra é morte. A fé sem expressão, sem gesto, sem atitude, sem palavra, é morte vazia. E Jesus então queria que eles crescessem na fé. Ele chamou, foi enviado do Pai. Porque, como diz aqui São Paulo, na segunda leitura, os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve vir. De fato, a criação, a humanidade, está esperando ansiosamente pelo momento da revelação, pois a criação ficou sujeita à vaidade dos homens, autossuficiência, arrogância dos homens. Não por sua livre vontade, mas pela sua dependência, E aí entrou a escravidão, a corrupção, o pecado e a morte. São Paulo diz nesse livro. Então Jesus queria que eles mudassem o modo de vida, por isso ele veio. Ele é a palavra, ele é a semente é a palavra. E essa semente, ele nos convida a lançar. Lembra que no domingo passado ele dizia: eu te louvo, Pai, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Ora, porque foi do vosso agrado. E ele então dizia que só ele conhece o Pai, só o Pai conhece ele, e ele pode revelar o Pai a quem ele quiser, isto é, a quem acolher a sua palavra. Então hoje o Evangelho continua fazendo discípulos, formando os discípulos, fazendo com que eles percebam, tenham uma outra visão. É como se mudasse de estação, com rádio, televisão, mudasse de estação. Sabe aquela estação que você fica vendo paz, a natureza, porque é uma humanidade diferente. Jesus, ele propõe uma humanidade, mas o coração humano não aceita. Jesus, ele propõe uma sociedade que
que todos nós sejamos irmãos. Eu sou irmão do Pedro, eu sou irmão do Ninho, eu sou irmão daquele branquelo, eu sou irmão daquele mendigo, eu sou irmão daquele pobre, daquele nazista, daquele não sei o que, fascista, daquele homossexual, Jesus é quem tomou uma sociedade. Você só posso todos irmãos. Que vocês sejam unidos, para que o mundo tenha o mundo sobreviva. Se nós não vivermos unidos, todo tempo nós vamos destruir tudo aquilo que é belo, bonito, maravilhoso dessa terra. E Jesus então propõe uma sociedade de irmãos, uma política que seja desinteressada dos interesses próprios, mas seja focada no interesse comum. Difícil, gente. Difícil, né? Ele vive uma religião que não cultisse, culpa, medo de vocês, mas amor, misericórdia, Deus. Essa é a proposta de Jesus. Ele queria uma sociedade que partilhasse todos os bens da vida. É esse o desejo que ele quer que você. Então, por isso que o Evangelho de hoje, ele fala em parábolas. Ele estava sendo exprimido ali, ele sobe para a canoa, para o barco, dá uma distância, fica um pouco mais alto para falar com o povo. E o Evangelho compara a palavra de Deus à semente lançada em diferentes solos. Ele compara com o solo como o semeador, o agricultor e tal. Os diferentes solos são os diferentes corações nossos, os diferentes tipos. Tem um tipo à beira do caminho, tem um tipo pedregoso, só pedra, um pouquinho de terra. Tem um tipo espinhoso, tem um tipo bom, um terreno bom. E ele compara então a terra, significando tudo isso. E ele mostra como as pessoas reagem, aceitando ou não. É conforme o terreno. Eu aceito ou não esse Evangelho? Eu aceito ou não Jesus como Senhor de minha vida, Senhor da minha história? Ou ele é apenas um fetiche? Ele é apenas algo que eu fico com ele como um amuleto? O que ele é? Eu acredito nele mesmo. Então, é assim que faz Jesus. Ele não poupa a semente, ele lança. E convida você a lançar a semente em qualquer terreno. O terreno mais difícil, mais espinhoso, mais pedregoso, ele é chamado. Mas como é que eu lanço a semente? Falando da historinha de Jesus? Não é isso. Mas também contando a história. Mas, sobretudo, dando testemunho da Jesus. Dando testemunho. Aonde ali a pessoa, como no terreno, na beira do caminho, o maligno é a vaidade, é a autossuficiência, é o egoísmo. Ele vem e rouba a semente. Aquele você ser generoso, não ser frouxo. Você conseguiu tudo isso no seu mérito. Você que é forte, bonito, doido, está rosado, está corado, está com os dentes de marfim, ouro, bonito. Tudo que você conseguiu é por seu esforço,
mais você. Tem gente que eu vejo na igreja, eu falo, será que onde está essa pessoa? Será? Morreu? A diferença ela morreu porque viajou, mudou, e que houve? Que houve? Mais ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho, não tem. Jesus diz: vinde todos vós, que estáis cansados, judiados, pelo preço dessa vida. E aí o terreno espinhoso, esse é o terreno difícil. É aqueles que dão o burro na sombra. O burro na sombra, está cheio da grana, 3, 4 postes dentro da garagem, não sei mais quantos lugares, viaja toda semana para as Américas, para a França, para Dubai, para está burro na sombra. Esse tem bênção e Deus. Tinha um cara assim, ele era rico, viajava por esse mundo. Mas ele, naquela época que havia engraxate, quando até o tempo, ele fazia questão de engraxar o sapato dele, igual o alemão, engraxava o sapato dele, só que o engraxate falasse: doutor, vai com Deus, Deus vai te proteger. Ele ia apertado, ia viajar 12 horas, 10 horas. Eu queria ter uma segurança. Eu não acreditava, mas queria ouvir isso, pelo menos, uma oração. Então, o mundo, o coração se veste de semente. A semente, ela é sufocada por esses espinhos. E muitas vezes, nós pensamos que tudo isso são seguranças, mas tudo isso são pseudo-seguranças. A verdadeira segurança é Deus. É Deus, o seu amor. Você viver, que adianta você viver assim? Que adianta? Então, uma vez um monge dizia, tem gente que já falou assim, quando chegou e fala mais do que o ovo da cobra. Tinha um monge que dizia assim: a gente passa aqui caçando a vida, metas, jornada, ansioso, cansado, tranquilo, preciso comprar aquilo, preciso ter aquilo, preciso. E acaba não entendendo a vida, gastou a vida, como de repente você está assim como o Roberto. Passou, a vida passou, não, igual eu. A vida passou, você tem que viver lá. E aí, a vida passou, você gastou a vida, você chega a certa idade, 60, 70 anos, você gasta aquele tiquinho que você juntou, tiquinho, aquela miséria, gasta em remédios para recuperar um tiquinho, como diz o Deus, um tiquinho da sua saúde. Um tiquinho. É só para você não andar tremendo, não andar sem muita memória, é para andar com muita dor. Aí você vai tomando, para você dormir, assim, dormir, eu voltei, desertando. Então, aí Jesus nos convida a acolher essa semente e fazer da terra boa a nossa família, o nosso coração, a nossa vida. É fazer abrir o coração para Deus, abrir o coração, você se tornar um anunciante da palavra, você se santificar, largar o pecado, corrupção, pecado, aquilo que leva à morte,
é lá no pecado. Mais para lá. Então, Jesus nos convida a acolher esse serviço, a ser uma terra boa. Por isso ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Muitos têm olhos para ver e não ver, têm ouvidos para escutar e não escutar. Então hoje Jesus nos interpela e nos convida a perseverar, lançar a semente, sem lançar a semente sem poupar a semente e sem preocupar contigo de ter. Minha família é difícil, meu filho é difícil, fulano é difícil, é difícil não. Larga de ser preguiçoso, larga de ser preguiçoso, põe a mão